Amém, irmãos. Graças a Deus por aquilo que já entregamos ao nosso Senhor. E a gente precisa entender uma coisa: o nosso culto ao Senhor é um culto de adoração. Não existe uma melhor parte. Eu sei o que o diácono Marconi está falando, né? Eu desejo dele, ele ama muito ouvir a palavra e aprender, mas todas as partes do culto é um ato de adoração. Então a gente adora a Deus nas orações, nos louvores, nosso sacrifício vivo entregue ao nosso Deus. E nessa noite nós também iremos adorar Ele por meio da palavra. Eu estava ali pensando, eu digo, meu Deus, que coisa bonita aqui na nossa igreja, a quantidade de crianças que nós temos aqui. Vamos ter ainda mais, porque já tem aí uma leva vindo também aí preparada, né? A Clarice, o Theo e outros que estão vindo aí, né? Então nós louvamos a Deus por isso. E eu sei que é um desafio para a gente, porque a gente tem que falar e eles têm que prestar atenção. Só um milagre de Deus para que eles possam entender bem clarinho aquilo que a gente vai falar aqui. Mas é um desafio bom, é um desafio que Deus vai trabalhando na nossa vida também, trabalhando em mim, trabalhando aí em vocês, a terem paciência para que a gente possa todos juntos agradecer ao Senhor, porque temos aí crianças aqui no nosso meio e poder adorar o nosso Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, nós iremos ler do versículo 20 até o versículo de número 28, Mateus, capítulo 20, do versículo 20 ao 28. À medida que você for encontrando, fique de pé, em reverência à palavra do Senhor, que será lida nesse momento. Mateus, capítulo 20, do versículo 20 ao 28. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Diz a palavra do Senhor, Mateus 20, do 20 ao 28. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que Deus aplique a sua palavra, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Meu Deus, nesse instante pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender a Tua palavra, nos ajude a discernir aquilo que o Senhor aqui quer nos ensinar. Toma cada coração, cada mente nesse instante, afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que possa ser um empecilho para que não ouçamos a Tua voz. Seja comigo, tenhas misericórdia de mim, pois sem Ti, Senhor, nada posso fazer. Assim eu te oro e sei que o Senhor irá fazer bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, irmãos. O
tema da nossa mensagem nessa noite é como obter um lugar de honra no reino de Deus. Querer estar no lugar de honra, no lugar mais alto, não é pecado. Pecado muitas vezes acontece quando nós estamos buscando o lugar mais alto no reino de Deus da forma errada, pelo caminho errado. Nós estamos aí às vésperas de uma Olimpíada e a gente percebe que muitos competidores, atletas, eles estão preocupados com uma coisa, a questão do doping. Aqueles atletas que usam substâncias para tentarem dar um pouco mais de si, para que o seu corpo faça coisas que naturalmente ele não faria. E muitos competidores vivem preocupados. Esses dias lia o relato de um nadador aqui do nosso Brasil preocupado, porque os seus adversários estão usando substâncias para conseguir fazerem tempos melhores. Meus irmãos, dopar o corpo é se utilizar de uma vantagem para superar o adversário. É usar um meio errado para tentar chegar lá no pódio, no lugar mais alto. Além disso, dopar o corpo é uma mentira, porque você não é o que é, o atleta não é o que é. Ele está ali vivendo, ele está fazendo o que ele faz sob a atuação de substâncias em seu corpo. Meus irmãos, tudo isso nos mostra que o pódio pode ser almejado por um caminho errado. No reino de Deus também pode acontecer o mesmo. Alguém pode desejar estar no lugar mais alto, diante dos olhos de Deus, porém da forma errada, pelo caminho errado. No reino de Deus há um lugar de honra para todos que seguem o caminho que Deus estabeleceu. O caminho que Deus estabeleceu. Que não buscam atalhos, mas buscam ouvir o que Jesus ensina e vai exatamente pelo caminho que Jesus ensina. Estes que percorrem o que Jesus estabelece, esses alcançam o lugar de honra. E nessa noite nós iremos falar sobre esse lugar de honra e como obter esse lugar de honra no reino de Deus. A passagem que nós acabamos de ler, ela nos ensina o que é preciso para obter, então, esse lugar de honra no reino de Deus. Essa passagem, ela foi dita depois de Jesus ter revelado aos seus discípulos que eles reinariam juntamente com Jesus. Jesus falando ali o que aconteceria naquele grande dia, quando o novo céu e nova terra se estabelecesse e viesse então o momento do julgamento. Jesus diz aos seus discípulos que eles julgariam juntamente com ele as 12 tribos de Israel. Veja no capítulo 19, versículo 28, um capítulo anterior, o texto diz o seguinte, Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eu queria que você entendesse bem o que Jesus está dizendo aqui, porque essa informação que Jesus dá aos seus discípulos desperta no coração deles um desejo de saber em que posição exatamente eles estavam. Uma vez que julgariam as tribos de Israel, eles teriam ali um lugar de honra ao lado de Jesus quando Jesus viesse no seu reino. É possível que, com base, à luz dessa informação que eles receberam, eles começavam a conversar entre si, sem deixar transparecer em que lugar nós estaremos. Estaremos à direita, à esquerda, mais próximos de Jesus naquele grande dia? Onde é que nós estaremos? Os discípulos, eles tinham interesse de saber a posição deles no reino. Era um interesse que nós iremos perceber aqui no decorrer dessa passagem, que estava ali permeado, repleto de uma visão mundana. Porque embora eles quisessem estar no lugar de honra, eles não haviam ainda entendido qual era o caminho que eles deveriam percorrer. O que é que eles deveriam observar para serem honrados no reino de Deus. Meus irmãos, a passagem aqui nos ensina o que é preciso para obter um lugar de honra no reino de Deus. E nós devemos fazer 3 coisas que aqui essa narrativa vai nos mostrar. Primeiramente, nós devemos usar as estratégias certas. Se queremos de fato ser honrados por Deus, se naquele grande dia queremos estar ao lado, à direita de Deus, no lugar de honra, nós precisamos aqui nessa existência
usar as estratégias certas. A estratégia dos filhos de Zebedeu, irmãos, não foi uma estratégia correta. A estratégia dos filhos de Zebedeu foi enviar sua mãe, Salomé, para conversar com Jesus. Veja o que diz o versículo 20. Eles disseram assim: então disse Jesus a seus discípulos, ou melhor, desculpe, irmãos, 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando pediu-lhe um favor. Irmãos, é possível que João aqui e Tiago tenham chegado para sua mãe e disseram: mãe, nós precisamos saber qual vai ser a nossa posição naquele grande dia, onde é que nós estaremos, se estaremos mais próximos de Jesus ou se estaremos distante do trono, porque quanto mais próximo do trono de Jesus, mais honra nós teremos. Então, mãe, faz o seguinte, vai até Jesus, conversa com Ele, já que a gente tem uma certa afinidade, porque nós somos primos de Jesus, quem sabe Ele, ouvindo o que você tem para falar, Ele não nos conceda um lugar de honra e já nos adiante diante dos discípulos, que nós seremos os que teremos mais honra dentre os discípulos. Olha que estratégia, chegar junto da mãe, pedir à mãe que chegue junto de Jesus, para que Jesus possa conceder um lugar de honra. Jesus repreende a ignorância daquela mãe e dos seus 2 filhos. Jesus percebeu, Jesus não viu apenas as palavras que saíam dos lábios dela, mas Jesus viu o que passava no coração deles, o desejo, o caminho que eles estavam percorrendo, porque não era o caminho estabelecido por Deus e o caminho que Jesus ensinava. Veja o que diz o versículo 21, diz assim: perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Perceba que Jesus nota naquela mãe o que? Ignorância. Aquela mãe ignorava, tanto ela como os seus 2 filhos, Tiago e João, ignoravam o caminho que Deus havia estabelecido. Então Jesus, quando ouve aquela mulher pedindo: Jesus, no teu reino, põe Tiago de um lado e põe João do outro, Jesus diz: você é ignorante, você não sabe, você não conhece o caminho que Deus estabeleceu, você não tem entendido o que é necessário para obter o lugar de honra no reino de Deus. O lugar de honra, irmãos, é dado pela vontade soberana de Deus e não por alguma estratégia humana. As estratégias humanas, os caminhos que nós construímos para ser honrados diante de Deus, são caminhos, irmãos, que não nos levam ao pódio mais alto. É a mesma coisa do atleta que usa uma substância anabolizante para tentar competir. Meus irmãos, não vai dar certo. E no versículo 22 e 23, Jesus então diz assim: então lhe disse, na parte 2, na parte B do versículo 22, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. Porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Observe aqui 2 coisas. Primeiramente, Jesus já está mostrando àqueles 2 discípulos o que iria acontecer com a vida deles. Se nós lembrarmos na história da igreja primitiva, Tiago foi o primeiro mártir, o primeiro a morrer pela causa do Evangelho. João também foi perseguido, foi lançado lá na ilha de Patmos, sofreu ali por causa da fé que tinha. Quando Jesus diz: vocês podem beber o meu cálice, Jesus está falando do sofrimento que viria sobre a igreja, e que os discípulos naquele momento responderam: nós poderemos. E de fato eles beberam do cálice de Jesus, eles também sofreram, morreram pela causa do Evangelho. Mas aí Jesus diz: com relação ao reino que está por vir, isso não me pertence, isso pertence ao Pai. É a vontade soberana de Deus quem estabelece quem vai estar no lugar de honra, não sou eu. É por isso que Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, tu não sabes o que tu estás pedindo, nem você nem seus filhos sabem o que estão pedindo, porque isso não pertence a mim, isso quem dá é o Pai. Irmãos, naquele grande dia, quando Jesus vier julgar,
e vier colocar cada um de nós no lugar que Deus preparou para cada um de nós, é Deus quem vai revelar, é Deus quem vai mostrar onde cada um de nós vai estar naquele grande dia. É Deus, irmãos, quem honra seus servos. Isso é um ato da soberania dele. O que é um ato soberano? É um ato, irmãos, que Deus exclusivamente determina como Ele quer, para onde Ele quer e o que Ele vai fazer. Confiar na soberania de Deus é um ato de dependência, é se entregar na mão de Deus e dizer: Senhor, minha vida não é minha vida está nas Tuas mãos. Nós nos tornamos, irmãos, pecadores. Nós fazemos tantos atos que não agradam a Deus todas as vezes, que nós esquecemos que é o Senhor que está no controle da nossa vida e queremos controlar a nossa vida, queremos buscar atalhos para poder estar ali num lugar de honra, criamos os nossos próprios meios para Deus olhar para nós e nos aplaudir. Meus irmãos, isso não funciona. O que Deus quer dos seus servos é que nós dependamos da soberania dEle. O que Deus queria de José e Tiago era que João e Tiago, era que eles pudessem dizer: Senhor, faça-se a Tua vontade, Senhor. Seja lá no último lugar, ou seja próximo de Ti, que seja a Tua vontade, que não seja a minha vontade, porque Tu és soberano, a minha vida é Tua. Nossas estratégias para alcançar um lugar de destaque é uma declaração, irmãos, de que nós não compreendemos ou não entendemos ainda a soberania de Deus. A gente precisa ter cuidado com isso. Às vezes, a motivação que está por trás daquilo que fazemos é o reconhecimento do pastor, é o reconhecimento da igreja, é aquela performance que as pessoas precisam olhar para nós e nos aplaudir. Irmãos, essas são estratégias humanas, são estratégias que só dizem o seguinte: você não conhece a soberania de Deus. Porque se você conhecesse a soberania de Deus, você saberia de que todo o esforço, toda voz que você tem, tudo o que você faz, não é capaz de mudar a vontade de Deus. Porque Deus é quem está no controle da sua vida. Porque Deus é quem coloca cada um de nós na posição que Ele quer. Às vezes eu fico preocupado, quando eu vejo entre vocês um interesse em serem performáticos. Sabe o que é ser performático? É ser aquela pessoa aparente, santa, agradável aos olhos. Às vezes há uma preocupação com a maneira como fala, a maneira como canta, o que diz e o que ora, e às vezes o coração está tão distante, irmãos. Performance, casca, é o exterior. Deus, Ele quer o coração. Quando Deus foi escolher Davi, o profeta Samuel chega na casa de Jessé e ele olha para Eliabe e diz, né, o profeta: certamente é esse. Eliabe, um homem alto, forte, bonito, guerreiro. Aí Deus chama o profeta Samuel e diz: Samuel, eu não vejo como tu vês, Samuel. Tu vê o interior, mas eu vejo o coração. Tu vê aquilo que qualquer pessoa pode ver, mas eu vejo o coração, e é pelo coração que eu escolho. Deus, Ele está focado em nossos corações, e Ele naquele grande dia, Ele vai soberanamente nos colocar no lugar de honra, mas não pela nossa performance, não pela a maneira como eu agradei os outros pelos olhos, mas pelo coração, pela motivação do coração. Deus, Ele quer que sejamos servos e confiemos na decisão dEle. Sua vida está nas mãos de Deus. Por mais que você esteja consciente que as decisões são suas, e isso é bom, isso não é ruim. Amanhã você vai tomar decisões, amanhã você vai escolher entre um lado ou outro, seguir um caminho ou outro, mas saiba de uma coisa, que Deus é quem está no controle da sua vida. Você tem que tomar aquela decisão, mas é Deus quem é soberano, a palavra final vem dEle. É Ele quem diz: olha, isso vai se estabelecer, a coisa vai ser assim, porque é Ele quem é soberano sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, a primeira coisa que precisamos fazer para obter um lugar no reino de Deus é usar as estratégias certas. João e Tiago não usaram da mãe de meio, e vocês devem saber que havia um parentesco entre João, Tiago e Jesus. Eles eram primos. Alguns chegam a especular de que provavelmente aqui
há aquele desejo de colocar ali, de ter uma vantagem pelo parentesco, né? E dizer, já que eu sou primo, então ele não vai negar a um primo, né? Naquele dia ele vai lembrar, meus primos, venham para aqui. Não, o critério de Jesus não é esse, nem o critério de Deus. Essa é uma estratégia errada. É uma estratégia, irmãos, que não pode nos colocar em lugar de honra no reino de Deus. Outra coisa que precisamos fazer para obter o lugar de honra no reino de Deus, além de não usar as estratégias erradas, mas usar as estratégias corretas, nós devemos nos desfazer de todo padrão mundano de honra. O mundo tem um padrão de honra. O mundo tem um padrão que ele reconhece a posição de alguém como uma posição de autoridade. E nós, como servos de Jesus, nós precisamos entender a mudança que Jesus faz. Porque o que Jesus vem ensinar não é como o mundo ensina. O mundo ensina à direita, ou Jesus ensina à esquerda. O mundo ensina que você deve estar numa posição X para ter. Jesus diz, não, a posição não é essa. A posição não é ali. A posição é outra. Meus irmãos, havia um padrão mundano na mentalidade dos discípulos, que deixou eles indignados diante do pedido que viram. A cena que aconteceu aqui foi mais ou menos essa que eu vou dizer para vocês agora. Está lá a mãe de Salomé, né, a mãe de João e Tiago, conversando com Jesus, dizendo, Jesus, olha, bota meu filho aí à tua direita e o outro à tua esquerda. Os discípulos, os 10 que ficaram, ouvindo aquilo que estava sendo dito, disseram, não é possível que essa mulher está agora pedindo uma posição para os 2 filhos dela. Isso aqui tem influência dos 2. São eles que estão colocando coisa na cabeça da mãe deles, para que ela entre em contato com Jesus, fale com ele e tente ali ganhar. É possível que os discípulos, sabendo que João e Tiago eram primos, ficaram com o coração apreensivo, porque disseram, eram primos, eles vão bem ganhar em uma posição porque são primos. E o texto nos dá base para ver tamanha carnalidade entre os discípulos. Veja o que diz o versículo 24, irmãos. Veja a resposta que eles deram. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Se nós pegássemos esse versículo separado do contexto, a gente poderia até dizer o seguinte, eles estão indignados por uma boa causa. Porque eles estão indignados, né, pela a ignorância daquela mulher, pela ousadia daquela mulher em querer colocar os seus filhos, quando a Deus pertence a posição de cada um de nós no reino de Deus. Mas nos versículos seguintes nós podemos afirmar que não era essa a motivação deles. Sabe qual foi a indignação deles? A indignação deles foi contra a esperteza de João e Tiago. Porque eles disseram, ele está querendo passar a perna na gente. Ele já foi ao mestre. Mas essa estratégia dele aí não pode acontecer, a coisa não pode ser desse jeito. Meus irmãos, as palavras de Jesus revelam que o padrão de honra que os discípulos queriam era o mesmo dos governadores deste mundo. No versículo 25 diz assim, então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Olha Jesus revelando, trazendo à tona o que estava no coração daqueles discípulos. E o que é que estava no coração deles? Uma sede, uma gana por uma posição, uma gana por um lugar mais alto. E Jesus diz, vocês sabem que é assim que os governadores deste mundo, é assim que eles governam. Uma vez que eles estão governando, eles estão no lugar mais alto. Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é isso que vocês querem. Vocês querem estar no lugar mais alto. O problema é que esse padrão do mundo não é o mesmo padrão do reino de Deus. No reino de Deus, vocês não devem buscar como os homens buscam uma posição para serem servidos. Às vezes a gente encontra pessoas, irmãos, que estão na igreja e que querem um lugar, uma posição. Querem ser pastores, missionários, diáconos, presbíteros, líderes de departamento, mas querem ser porque eles querem ser servidos. Porque o que eles querem é que os outros possam estar beijando os pés deles.
Que os outros possam dizer para eles: olha, você é o pastor, você é o presbítero, você é o diácono, então eu vou servir você. Esse é o padrão do mundo. Se alguém tem uma posição no mundo, um governador, um presidente, um prefeito, o que é que ele tem ao seu redor? Ele tem um séquito de seguidores ali que estão a fazer o que ele quer. Ele tem servos. Ele tem servos. Jesus vai dizer: essa é a mentalidade que está em vocês. E era por essa mentalidade que os discípulos estavam indignados. Eles estavam indignados porque eles queriam essa posição de serem servidos. Mas Jesus vai dizer: vocês não podem continuar com esse padrão, com esse modo de pensamento. A igreja, nós não podemos, irmãos, continuar nesse padrão de pensar, nessa maneira de pensar, se queremos um lugar de destaque no reino de Deus. No reino de Deus, o lugar de honra não é para quem deseja, irmãos, ser servido, mas é para quem é servo. No versículo 26, na parte A, veja como Jesus é categórico. Ele diz assim: não é assim entre vocês. Não é assim entre vocês. O que é que Jesus está fazendo aqui? Mudando o pensamento. Jesus está mudando a maneira de enxergar essa questão da nossa posição, da hierarquia das coisas. Jesus está dizendo: no reino de Deus, entre vocês, não é assim. Em outras palavras, não funciona no reino de Deus padrões mundanos. Pessoas carnais nunca terão um lugar de destaque no reino de Deus. E a igreja do Senhor precisa ver isso. Nós precisamos estar acordados para isso. Quando eu converso com alguém que a gente tem que colocar no lugar numa posição de liderança, numa posição de destaque, a primeira coisa de um servo, irmãos, que um servo verdadeiro ele identifica, é a incapacidade que ele tem para estar onde está. Esses dias eu ligava para uma pessoa e dizia: olha, fulano, estou precisando de você nessa posição. Aí a pessoa dizia para mim: pastor, mas eu não sei, mas eu não tenho condições. E pronto, pois você está preparado. Porque no reino a qualificação é essa. A qualificação é essa, sabe por quê? Quanto mais vazio de si, quanto mais fraco você é, mais forte você é no reino de Deus. No reino de Deus, quanto mais servo, mais desejo você tem de servir, mais Deus te usa. Agora, não funciona no reino de Deus. Aqueles que almejam, aqueles que têm uma gana no coração por uma posição e querem estar lá e pisam na cabeça de A, de B, são maquiavélicos. Eles usam de todos os meios para alcançar os seus fins. Esses irmãos não recebem de Deus lugar de honra. Não recebem. Que caminho você tem trilhado? Que caminho você tem percorrido em busca da honra que vem de Deus? Não é pecado você querer ser honrado por Deus. Não é pecado você estar no lugar de honra. Você tem que buscar isso. Mas observe o padrão que Deus está nos ensinando aqui, que Jesus está nos ensinando. O padrão, irmãos, não é o mesmo padrão do mundo. Nós precisamos colocar de lado aquele caminho da politicagem, sabe daquela coisa da politicagem? De usar dos meios, da conversinha aqui, do pistolão ali, né? Que vai lá e faz a coisa e chega junto e... Uma vez ou outra eu encontro pessoas que vêm conversar comigo: pastor, fulana, está querendo tanto um cargo, está querendo tanto uma posição, sabe o pistolão? E eu escuto, mas eu sei que esse não é o caminho de Deus, esse não é o caminho que Jesus nos ensina. Que caminho você tem trilhado para estar no lugar de honra que Deus tem para você? Devemos vigiar os nossos corações, pois Ele, irmãos, tende aos padrões mundanos para agradar a Deus. O nosso coração está inclinado, nós naturalmente achamos que as coisas funcionam assim, que eu tenho que ter aquele lugar de posição para que tenham servos para me servir. Sabe o pastor que não fala mais nem com as ovelhas, porque agora ele é pastor? Eu conheço, irmãos. Eu acho estranho, às vezes eu estou conversando com algumas pessoas e dizem-me assim: pastor, como é bom a gente poder conversar com o Senhor sem muito arrudeio. E eu digo: meus irmãos, isso deve ser a coisa mais natural do mundo. Mais natural do mundo. E aí depois eu descubro por que essas pessoas pensam assim. Porque determinado líder A, B, uma vez que se tornaram pastores, eles se tornaram pessoas intocáveis.
São pessoas que já não falam com você. Se você quer falar com ele, tem que primeiro falar com a secretária, né? É uma burocracia para falar com ele. Meus irmãos, Jesus não nos ensina a ser dessa forma. Jesus era um homem tão simples, que no dia que foram pegar ele para levá-lo para a crucificação, alguém teve que beijar ele para identificar ele dentro da multidão. Jesus era um homem tão comum, irmãos, que alguém teve que dizer, olha, é esse aqui, eu vou beijar, porque para vocês não se confundirem com os demais, eu vou dar um beijo nele, e aí vocês vão dizer, é esse que ele beijou. E foi lá, Judas beijou ele, e aí ele foi identificado. Era um homem simples. Até o nome de Jesus, irmãos, era muito comum na época, não tinha nada de anormal. Era um nome muito simples, que se fosse nos nossos dias, seria uma pessoa que não teria destaque, irmão, seria uma pessoa simples entre nós. E nós precisamos aprender muito com Jesus. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Assim como era o coração dos discípulos, assim é o meu e o seu coração. Nós somos inclinados a um padrão mundano, de querer achar que no reino de Deus, seremos honrados quando estivermos naquela posição. Você pode ser honrado hoje. Você pode estar no lugar mais alto no reino de Deus hoje, se você seguir o caminho que Deus estabeleceu para você. E o caminho que Deus estabeleceu para nós, primeiramente, requer que nós usemos a estratégia correta. Requer que nós abandonemos o padrão do mundo. E agora, para a gente encerrar, qual é esse caminho? Que caminho é esse que Jesus aqui nos ensina? Meus irmãos, para obter o lugar de honra no reino de Deus, Jesus nos ensina que devemos aprender a servir com Jesus. A palavra-chave para ser honrado por Deus é uma só: serviço. É a palavra grega, diáconos, né? Diáconos, os diáconos aqui da igreja. Serviço. Vocês estão entendendo, diáconos? Porque que o lugar de vocês é uma oportunidade riquíssima para vocês serem honrados diante de Deus, porque Deus chamou vocês para servir. Agora, não foi só os diáconos, não foram só os diáconos. Eu e você, que somos discípulos de Cristo Jesus, fomos também chamados para servir. Jesus ensina aos seus discípulos que no reino de Deus, o lugar de honra está reservado aos servos. Ele diz assim no versículo 26, observe na sua Bíblia: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. O que é que Jesus faz? Jesus pega o padrão mundano e inverte, põe de cabeça para baixo e diz: olha, se no mundo as autoridades são servidas, no reino de Deus as autoridades são servos. As autoridades são aqueles que entregam a sua vida pelo próximo, porque servir é entregar a minha vida pelo próximo, é doar do meu tempo, da minha atenção, é doar do meu conhecimento a outros. Meus irmãos, o servo é a autoridade no reino de Deus. E no versículo 27 ele diz: e quem quiser ser o primeiro, olha, primeiro a autoridade entre vós será vosso servo. Será vosso servo. Antes que você pense que o servo aqui diz respeito a servir na igreja, fazer alguma coisa dentro da igreja, não. Jesus aqui está falando servir ao próximo. Talvez essa semana vai chegar muita gente perto de você que são os seus próximos, que são pessoas que vão requerer de você um tempo para você ouvi-las, para você ouvi-los, para você escutar o que é que eles têm para dizer. Meus irmãos, um dos presentes mais valiosos que nós podemos dar a muita gente da nossa geração é ouvir. Tem gente por aí, irmãos, que vive à procura de alguém que possa ouvir, alguém que possa estar ali realmente participando da vida dele ou da vida dela, porque isso é terapêutico, porque isso faz parte, irmãos, de graça do Senhor, porque a nossa comunhão aqui como corpo, onde ouvimos o que o outro tem a dizer, cura a alma, traz desafoga a alma. Meus irmãos, nós precisamos servir de várias maneiras e, dentre elas, entregando os nossos ouvidos.
Mas não só isso, entregando o nosso tempo, ou quem sabe, entregando o nosso suor, ajudando aqueles que vão chegar ao nosso redor e que precisam da nossa força física para ajudar a eles. As pessoas que agem assim, motivados por Cristo e pela vontade de Deus, são pessoas de autoridade no reino de Deus. Meus irmãos, Jesus então encerra essa narrativa, nos mostrando aqui o modelo. E Jesus ele não faz uma filosofia aqui, não, ele simplesmente diz o seguinte: o Filho do Homem é o modelo que vocês devem seguir. Ele termina no versículo 28 dizendo assim: tal como o Filho do Homem, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Qual é a fonte de autoridade de Jesus? A fonte de autoridade de Jesus é no próprio ministério dele, na obra que ele realiza. Se você olhar para Jesus, como foi que Jesus serviu a você? Jesus viu a necessidade mais profunda do teu coração e da tua alma. Ele conhecia os teus pecados. Ele sabia de todos os pensamentos perversos, maldosos do seu coração. Ele sabia que diante da lei de Deus, você seria condenado. Não havia escapatória para você. Mas Jesus, conhecendo essa necessidade sua, necessidade de perdão, necessidade de amor, ele foi até a cruz e serviu a você com a vida dele, e entregou a vida dele, para que você pudesse ter a paz de Deus hoje, para que você pudesse estar em paz, reconciliado com Deus. Meus irmãos, Jesus olha para isso já aqui, de forma profética, e ele já tem aqui uma revelação diante dos seus discípulos: o Filho do Homem é Ele mesmo. Jesus está falando de si mesmo: olha, como eu sofri, como eu me entreguei, como eu servi, assim vocês devem servir uns aos outros. E quando vocês fizerem isso, vocês serão os maiores no reino de Deus. Vocês serão a autoridade de verdade. Autoridade maior do que muitos líderes que se tem por aí. Autoridade maior do que muitos que têm um título, mas que não são servos. Muitos que almejam o título, pela posição, pelo título, e não para servir. Deus honra, irmãos, quem verdadeiramente testemunha de Cristo no serviço. Deus honra, pode ter certeza disso. Devemos nos vestir com a toalha da humildade. Quando Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, Jesus faz algo que os discípulos ficaram confusos, principalmente Pedro. Irmãos, todas as vezes que alguém chegava em uma casa naquela época, normalmente ele vinha com seu pé sujo de barro, de poeira. E quando alguém entrava ali na casa, o anfitrião, ele tinha um servo. O servo, ele era responsável por banhar os pés daquela pessoa que chegava à casa, e banhando os pés daquela pessoa, pudesse aquela pessoa dentro de casa se alimentar. Até porque se alimentar com os pés sujos era um problema. Porque naquela época as pessoas comiam acocoradas ou quase sentadas no chão, então o pé ficava visível, um pé sujo, imundo, na hora da refeição era algo totalmente desagradável. Mas era extremamente humilhante para o servo da casa limpar os pés, porque ele tinha que botar a mão ali, naquele pé imundo, cheio de barro, passar a água, limpar, pegar a toalha e enxugar para que a pessoa pudesse ir para a refeição. Está Jesus com os seus discípulos. Jesus pega uma toalha, pega lá uma bacia com água e vai ao encontro dos seus discípulos. Quando os discípulos veem aquela imagem de Jesus agora realmente exercendo literalmente o papel de servo, Pedro diz: tu não lava meu pé não, porque o que tu vais fazer é muito humilhante, tu não vai lavar meu pé não, de jeito nenhum. Aí Jesus olha para ele: Pedro, se eu não lavar teu pé, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, tu não entendeu o Evangelho, Pedro. Se tu não entenderes o que eu estou fazendo aqui, o modelo que eu estou deixando para você, você não entendeu o que é o Evangelho. Então Pedro muda repentinamente e possivelmente diz: Senhor, lava meus pés, lava meu corpo,
Me lava todo, como tu quiseres. E Jesus vai lá e lava os pés, irmãos, vestido com aquela toalha, lava os pés dos seus discípulos e diz para eles: sigam o meu exemplo. O que é que Jesus está ensinando nesse momento? Jesus está ensinando a humildade, que nos leva ao serviço, que nos leva a considerar o outro superior a mim mesmo. Isso é fé, isso, irmãos, é de fato o evangelho de Cristo em nós. É por isso que Jesus vai dizer: os maiores são os servos. Os maiores são aqueles que se vestiram da toalha da humildade, que não se deixaram vencer pelo orgulho. Para servir como Cristo, meu irmão, nós temos que parar de alimentar o orgulho. E antes que você pense: graças a Deus eu não tenho, todos nós temos. A diferença entre nós é a frequência com que alimentamos. Mas todos nós somos orgulhosos. Você e eu somos tão orgulhosos que basta alguém proferir o nosso nome e a gente já fica atento. Porque se falar alguma bobagem, a gente vai se defender. A gente não pode estar por baixo, não. Nós somos tão orgulhosos que muitas vezes estabelecemos o valor da nossa vida quando comparamos o que temos com a vida do outro. Sabe aquela coisa de olhar para o seu emprego e dizer: olha, meu emprego é bom, porque o de fulano é ruim, viu? Meu negócio está prosperando, mas o do outro está quebrando. Então, graças a Deus que o meu está prosperando. Essas comparações, que já vem numa criança, que chega em casa e diz bem assim: olha, a minha nota foi melhor do que a nota do meu irmão. O que é isso? Orgulho. Comparação. C.S. Lewis vai dizer, irmãos, que toda ação movida pela competição é influenciada por demônios e não por Deus. E ele tem razão. Porque a competição, na essência, irmãos, o orgulho na essência é competição. É nos colocar sempre acima do outro, melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que eu. Meus irmãos, para servir a Cristo Jesus, para percorrermos o lugar de honra, para sermos honrados por Cristo, seja agora, seja no reino que está por vir, é necessário que nós paremos de alimentar o nosso orgulho. Tem gente que todo dia vai lá dar aquela pitadinha, né? Tem gente que passa horas e horas na rede social. Sabe aquele Instagram? Aquelas fotos que você vai passando e só vendo você e diz: poxa, eu estou mais bonito, estou mais magro, estou mais gordo, estou assim, estou assado, né? As redes sociais, elas favorecem você fazer isso. Às vezes tem pessoas, irmãos, que só posta 10, 15 fotos dela mesma. Irmãos, isso deveria já ser um sinal aí. Meus irmãos, nós precisamos parar de alimentar nosso orgulho. Precisamos entender de fato quem somos, se quisermos obter um lugar de honra no reino de Deus. Como disse certa vez alguém, né, o crente, ele tem que crescer como rabo de cavalo. Você já observou como é que um rabo de cavalo cresce? Para baixo, para baixo, para baixo. Como disse João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, isso é a essência do Evangelho. Deus, ele está pronto para coroar a vida de todo aquele que aprende a servir como Cristo Jesus. Deus está pronto a coroar você, a colocar você no lugar de honra. Agora, aprenda o caminho qual é, e o caminho é serviço. O caminho é aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando, as pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado, para servir essas pessoas, para nos vestir da toalha, lavar os pés dela. Meus irmãos, busquemos servir aqueles que estão à nossa volta. Dessa forma, no grande dia, quando tivermos que prestar contas ao nosso Senhor, receberemos o lugar à sua direita. O lugar à sua direita, o lugar mais honroso que alguém pode receber, à direita de Deus. Antes de encerrar a minha mensagem nessa noite, a pregação dessa noite, há muitos servos de Deus que a gente não conhece, irmãos. Há muitos servos de Deus que a gente não conhece. Servos que estão cuidando do próximo e de pessoas distante dos seus olhos e dos meus olhos. Servos que estão nos bastidores, que não querem aparecer. Pessoas que estão lá se doando seu suor, seu tempo, seus bens para o próximo.
e não querem aparecer. Irmãos, eles não estão sob a luz da ribalta. Eles não querem ser as estrelas ou a estrela central do culto, porque isso não é a posição que o cristão busca. O cristão não quer ser a estrela a brilhar mais do que Jesus. Meus irmãos, quando essas pessoas assim morrem, elas apontam a semente que plantaram. Isso me faz lembrar um irmão lá da igreja de Macaparana, muito conhecido, chamado Pirulito. O nome dele era José Mendes, mas ele tinha uma cabecinha bem redondinha e era bem calvo, bem careca. Então vocês já imaginam por que chamavam ele de Pirulito. Meus irmãos, era um servo do Senhor, homem simples, de poucas letras, de pouco conhecimento, mas um homem extremamente hábil na arte de negociar. Tudo o que ele tinha vendia uva, a uva prosperava. Começou a mexer com casa, as casas que ele vendia prosperavam, tudo prosperava na mão dele. E quando foi um dia, irmãos, final do ano, não sei exatamente qual foi o ano, esse homem passa mal. Teve um problema cardíaco, rapidamente, foi uma coisa fulminante. O homem morreu. Sabe aquele homem simples? A família sentiu um impacto muito grande. Meus irmãos, eu lembro que eu fui até a Macaparana, a gente foi também no enterro dele, porque era uma pessoa muito querida, envolvido com missões, com evangelização. E eu confesso a vocês que quando a gente saiu para lá, eu imaginava que a gente ia chegar lá e encontrar a família lá junto com ele, né? E o pastor da igreja e alguns amigos, irmãos lá dos departamentos, mas nada de outro mundo. Meus irmãos, no dia que Pirulito morreu, a cidade de Macaparana parou. Sabe por quê? Eu estava próximo do caixão e cada pessoa que passava chorando dizia: ele me ajudou com isso. E passava outro e disse: naquele dia que eu estava com fome, ele me chamou para a mesa. E passava outro e dizia: ele deixou uma cesta lá em casa e ninguém sabia. Meus irmãos, quando as pessoas iam passando, meu coração não aguentava ver aquilo ali, porque eu dizia: meu Deus do céu, como eu tenho feito pouco. Um homem simples, que não tinha cargo, não era pastor, diácono, presbítero, mas era um homem que aprendeu a essência do Evangelho. É um homem que certamente naquele grande dia Deus vai dizer: venha para aqui para a minha direita, você merece o lugar de honra. Eu vi todas as obras que você fez, eu vi o seu serviço, eu vi o quanto você se dedicou como Cristo se dedicou. Meus irmãos, que nessa noite Deus nos ensine o caminho correto para obter o lugar de honra, que nós venhamos nos livrar da carnalidade do mundo, que tem o seu meio, e que venhamos aprender com Cristo Jesus a servir, porque esse é o segredo de quem quer ser honrado por Deus. Vamos orar nesse momento? Vamos pedir sinceramente ao nosso Deus que nos ajude a ser servo, que nos ajude a ser serva para a glória dEle. Você que está em casa também, que está na internet, nos acompanhando nessa noite, né, faça a sua oração. Se você tem enfrentado lutas com relação a servir, que talvez o seu orgulho esteja aí impedindo que você seja mais humilde e mais simples, peça graça a Ele, para que Ele te ensine. Ele vai te dar graça e oportunidade essa semana para que você possa se parecer mais com Cristo. Vamos orar? Faça a sua oração silenciosa, depois nós oraremos todos juntos em nome de Jesus. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra, ela fala aos nossos corações, a Tua palavra, Senhor, nos traz a Tua voz aos nossos ouvidos, é ela que nos dá direção, é ela que nos ensina o caminho estabelecido pelo Senhor, para que sejamos honrados pelo Senhor. Meu Deus, eu te peço nessa noite, Pai, que diante daquilo que ouvimos aqui, que o Senhor esteja a amolecer o coração endurecido, que o Senhor esteja, Deus, a enfraquecer o orgulho dentro dos nossos corações. Pai, nós te pedimos isso com todo o nosso coração.
Pai, toma essa tua serva que nesse momento está pedindo. Tu sabes, Senhor, da luta que ela tem enfrentado. Tu sabes, Senhor, o que ela tem passado, dos momentos que o seu orgulho tem se aflorado e muitas vezes até inimizade, Senhor, ela tem enfrentado por conta do seu orgulho. Mas eu te peço nessa noite, Tu que ouve o coração, Tu que ouve o coração quebrantado e contrito, que o Senhor nessa noite esteja a socorrer essa Tua serva. Dá graças a ela, Senhor, para que ela possa, Deus, ser grande no Teu reino, para que ela possa, Deus, fazer a Tua luz resplandecer pela humildade, pela simplicidade, pelo serviço, Senhor. Pai, eu te peço por esse Teu servo. Meu Deus, eu sei, Pai, que Tu tens ministério na vida dele. E eu te peço nessa noite que o Senhor esteja, Deus, a trabalhar no coração. Que o Senhor esteja a afastar do coração o pensamento mundano. E que seja o Teu ensinamento, Deus, a trabalhar na vida dele, a ser vivido por ele, Senhor. Pai, eu sei que aqui no nosso meio há muitos, Senhor, que estão em lugar de destaque, não porque estão aqui à frente ou porque estão aparecendo, Deus, para as pessoas, mas porque estão servindo silenciosamente, Deus, ajudando o próximo, cuidando daqueles, Senhor, que precisam ser alimentados, daqueles que precisam ser tratados. E eu te peço, Senhor, não deixe que o inimigo, Deus, afaste estes do Teu caminho. Pai, tenhas misericórdia de nós. Nos ensina, Senhor, nessa noite a servir. Nos ensina, Senhor, a percorrer o caminho correto, para que possamos Te honrar, para que possamos, Senhor, também ser honrados por Ti. Pai, recebe assim a nossa oração. Esse é o pedido que nós Te fazemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. A igreja escolhe.